Então, pessoal, hoje a gente vai entrar num assunto novo, tá? Não vai cair isso na prova dia 1º de novembro, tá? A princípio seria o último assunto de sinais, mas, né, se eu tiver tempo, talvez ainda dê mais um assunto. Eu não sei se eu vou cobrar, talvez eu dê mais um assunto relacionado a essa parte que a gente vai ver, que é sistemas discretos no tempo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, eu encontrei isso aqui eu já encontrei há uns 2 anos, um material na internet. Apesar da nomenclatura não estar muito adequada ao nosso trabalho, porque normalmente a gente não, apesar de na prática ser exatamente o que ele coloca aqui, quando a gente vai trabalhar matematicamente, né, esse assunto, normalmente a gente não usa o n aqui do período, a gente coloca na verdade, como se fosse aqui 1, aqui como se fosse 2, como se fosse 3, 4. Na prática é isso mesmo, né? Aqui seria, na verdade, o K aqui, né? Não está nem errado. Aqui é K mais 1 e assim por diante, tá? Normalmente a gente não usa tempo, né? A gente usa o eixo, né? Aqui embaixo está melhor, ó. O eixo dos números inteiros para sistemas discretos no tempo, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque até agora a gente só trabalhou, apesar de já ter trabalhado com sistema discreto no tempo, tá? Mas por enquanto nós só trabalhamos com 2 transformadas, em que a gente trabalha com sistemas contínuos no tempo, tá? Eu já falei, né, e isso é importante a gente falar sobre transformada de Fourier, que a gente chega no teorema da amostragem, né? Lá na transformada de Fourier a gente falou que se a gente amostrar um sinal, né, que tem uma frequência máxima, sei lá, x, se a gente amostrar esse sinal numa frequência pelo menos 2x, ou seja, pelo menos 2 vezes maior do que a maior frequência do sinal, a gente consegue recuperar o sinal todo. Isso é a base da transformação do sinal contínuo no tempo num sinal discreto no tempo. Tá? Acontece o seguinte, quando você trabalha com sinais discretos no tempo, nem tudo é simples. E aqui, nesse trabalho que eu encontrei aqui na internet, ele explica um pouquinho isso. Ele mostra, por exemplo, né, alguns problemas. Como assim alguns problemas? Né? Ele bota alguns sistemas que são sistemas discretos no tempo. E eu quero, por exemplo, saber qual o valor de um determinado o valor de uma variável num determinado instante de tempo, por exemplo. Vamos supor que eu tenha um exemplo muito legal, sequência de Fibonacci, né? Sequência de Fibonacci é um sistema discreto no tempo que se trabalha com números inteiros, né? Então, ele é descrito pela seguinte equação, digamos assim, né? O número C, né, na ordem n, né, é uma sequência, né? Sequência de Fibonacci é uma sequência, como o nome diz. É o quê? É o valor do C n-1 mais o C n-2. E ele define como o C do valor menos 1 como sendo 0 e o C do valor menos 2 como sendo 0 também. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é a definição matemática da sequência de Fibonacci. Né? Qual é a definição que a gente conhece em Fibonacci? Como é que é a sequência? Normalmente é assim, ó. Você pega o 1, né? Ou seja, o C1 vai ser quem? Vai ser o C, o C0, o primeiro termo, o C0 vai ser o quê? Vai ser o C menos 1 mais o C menos 2. Por quê? Porque n igual a 0, certo? N igual a 0, né? Isso aqui, Cn é isso, né? Essa é a fórmula geral.
Coloca n igual a 0. O que você vai ter? C de 0 é igual a Cn menos 1, ou seja, C menos 1, mais C menos 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar igual a quanto? Isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui também vai ser quanto? 0. Né? O zero, o termo 0 da sequência é 0. Quem é o termo 1? Vai ser o C 1 menos 1, C0, mais o C de quem? De menos 1. Certo? Isso aqui é 0, né? Tá. Quanto é que vai dar isso aqui? Não, desculpa aqui, ó. C de menos 1 é igual a 1, desculpa. Logo vi, né? Isso aqui é igual a 1. Tá? C de menos 1 é igual a 1. É que ele começa com 1. Senão ele vai ficar, se fosse assim, daria 0 o tempo todo. Né? Então aqui que vai dar, vai acontecer quanto aqui? Vai dar, isso aqui vai dar 1, né? Porque já encontrei aqui em cima, isso aqui, por definição, né? Isso aqui vai dar 2. Quanto é que é o C2? Vai ser, é sempre a soma dos dois anteriores, certo? Então, por exemplo, você tem um 1, depois tem o 2, o que você vai ter? Você vai ter 3 aqui, concorda comigo? E assim por diante. Né? Então, olha só, a sequência é assim, ó. 1, 2, 3, 5, vai somando os dois anteriores. 8, 13, e assim por diante. Essa é a sequência de Fibonacci. Tá? Legal. E aí? Bom, e aí, vamos supor que eu queira descobrir qual é o termo 10.352. Aí você fala, porra, não dá para fazer. Não tem como. Claro que tem. O que você vai fazer? Você vai ter que chegar e repetir esse algoritmo, né, 10.352 vezes, até chegar no valor. Certo? Ah, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso no computador. Legal. Você vai fazer isso no computador. Tá. E aí eu mando você encontrar o termo 5 quatrilhões. Manda para o computador. Tá? E aí? E se eu quisesse um termo com um N muito grande, por exemplo, um N indeterminado, e eu quisesse que vocês fizessem? Vamos supor que eu quisesse o termo nem muito grande. Vamos supor que eu quisesse o termo 50 da série. Para vocês fazerem, vocês vão ter que fazer 50 vezes esse algoritmo. Certo? Então, não parece ser uma coisa interessante isso. Tá? Será que teria uma solução genérica, né? Uma coisa assim, tipo, o termo CN vai ser, por exemplo, um valor, eu vou botar aqui um 2,75 elevado a n, será que poderia ter alguma coisa assim? Né? É isso que a gente vai ver. Né? É que você consegue, né, usar uma teoria matemática que permite, né, que você consiga trabalhar, né, essas equações aqui de forma que você consiga resolver o problema sem ter que usar a equação propriamente dita. Essas equações que eu acabei de... Essa equação aqui, ó, esse tipo de equação é o que a gente chama de equação de diferença. É uma equação que representa, né, uma sequência, certo? Mas é uma equação de diferença. O que eu quero é a sequência propriamente dita. Mas será que eu tenho alguma forma de representar essa sequência propriamente dita? Será que eu consigo fazer isso? Será que existe uma técnica matemática que me permita descobrir qual é a sequência CN? Melhor dizendo, uma técnica matemática que me consiga descobrir, dado um determinado N, qual o valor, né, desse C de N, sem eu ter que, por exemplo, né, ter que ficar fazendo a recursividade, né? Porque a recursividade, ela é bem simples do ponto de vista, né, de algoritmo. Vocês concordam comigo que é bem simples fazer o que eu estou fazendo aqui? Só que fazer isso aqui 200 vezes
apesar de simples, primeiro, é demorado. Segundo, né, é uma coisa que você, depois da 30ª, você já está querendo quebrar, né, arriscar todo o papel e mandar todo mundo se ferrar. Você não vai aguentar fazer isso. Então, se eu quisesse descobrir o termo 300, se eu usar a equação, eu sou obrigado a encontrar, digamos assim, fazer 300 vezes o mesmo cálculo. Né? Não é uma coisa interessante. Tá? E o que os matemáticos propuseram? Eles propuseram uma técnica que funciona semelhante, né, às técnicas que a gente conhece do tempo contínuo. No tempo contínuo, a gente também encontra equações desse tipo. Só que não é uma equação de diferença. É uma equação diferencial. Não tem equação diferencial? Não tem equação diferencial? Né? Aquela equação, por exemplo, você escrever isso aqui, ó. I de t é igual a c dv de t dt. Isso é uma equação diferencial? É uma equação diferencial. Ok? É uma equação diferencial que relaciona a corrente, né, com a tensão em um capacitor. Certo? Quando você trabalha com esse tipo de equação aqui, é como se fosse uma equação diferencial, só que não é uma equação diferencial de tempo contínuo, e sim uma equação diferencial de tempo discreto. O pessoal não chama isso de equação diferencial, chama de equação de diferenças. Né? Quando você tem uma equação assim, ó, você não tem equações desse tipo aqui, ó, 2 vezes d2 de t, dt2, mais 3 vezes di de t, dt, mais 4 vezes i de t é igual a zero. Isso aqui não é uma equação diferencial? Como é que você resolve isso? Uma das formas de resolver essa equação diferencial, usar a transformada de Laplace. Concordam comigo? Transformada de Laplace transforma essa equação diferencial. Vamos supor que os valores iniciais, né, da derivada, né, e da função, né, sejam nulos. Certo? O que você faz aqui? Isso aqui vai virar um s ao quadrado i de s, mais 3s i de s, mais 4 i de s, é igual, vamos supor que aqui em vez de ter zero, né, porque se colocar zero fica complicado, não é que seja complicado, mas é que você fica com uma equação que a gente chama de homogênea. Então, vamos botar que seja, por exemplo, um degrau unitário, você coloca uma entrada no circuito qualquer, certo? Aí o que você vai fazer aqui? Vai ser 1 sobre S, porque é a transformada de Laplace do degrau, certo? Aqui, a gente faz o quê? A gente coloca o I de S em evidência, fica um S2 mais 3S mais 4, é igual a 1 sobre S, e aí você consegue uma equação assim, ó, 1 sobre S, que multiplica S2 mais 3S mais 4, né? Que aqui a gente pode, aqui vai dar uma equação de segundo grau, né? Vai dar uma raiz complexa, mas de qualquer maneira isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar um A sobre S mais um BS mais C sobre S2 mais 3S mais 4, certo? E aí a gente calcula esses coeficientes e consegue descobrir quem é o I de T, certo? Ok? Será que não tem uma forma? E aí você tem o I de T. Qualquer que seja T, você descobre o valor do I de T. Concordam comigo? O que eu quero é encontrar um C de N. Como é uma sequência, normalmente é alguma coisa que depende do N. Pode ser uma coisa assim, ó, 2 elevado a N mais 1. Certo? Então, quando o N for igual a 0, quanto é que vai ser? Vai ser 2 elevado a 0 mais 1, vai ser 2. Quando o N for igual a 1, isso vai ser 2 elevado a 1 mais 1, dá 4. Quando o N for igual a 2, assim por diante. Certo? Essa é uma sequência. E aí você descobre o valor de qualquer valor. Você consegue descobrir o valor de qualquer elemento da sequência. Aqui, ó, você também consegue descobrir o valor de qualquer elemento da sequência. Aqui, ó. Certo? Só que
para encontrar esse valor, você tem que fazer a recursividade várias vezes, né? Se eu encontrar, por exemplo, uma fórmula geral, seria muito melhor, certo? Uma fórmula geral permitiria que eu soubesse o valor sem ter que ficar fazendo essa recursividade o tempo todo. Ficou entendido isso? Tá? E existe uma fórmula geral, a gente vai ver mais à frente, certo? Então, qual é a grande sacada, né? Qual é a grande indicação da transformada Z? Ela é uma transformada semelhante à transformada de Laplace, semelhante à transformada de Fourier, que permite que a gente consiga resolver esse tipo de problema aqui, ó, que são as equações de diferença, sem ter que usar a recursividade, tá? Às vezes não dá nem para usar a recursividade, às vezes o computador vai ter dificuldade. Então, é interessante você conhecer essa forma de trabalhar. Nem sempre você vai ter um computador à disposição para ele fazer lá as interações suficientes, certo? E também tem o caso de algumas equações terem dificuldade na hora de você gerar o programa para fazer a recursividade. Então seria interessante ter uma fórmula matemática que nos facilitasse esse tipo de equação. Notem que tem vários exemplos disso, né? Por exemplo, esse aqui da sequência de Fibonacci é legal porque é uma sequência que é historicamente conhecida, né? E uma coisa interessante é que a razão entre os termos da sequência de Fibonacci tende para a razão áurea, né? Depois vocês vão entender o que é isso, o que ele quer dizer com isso. E aí vocês vão ver que vai aparecer a razão áurea. A razão áurea é uma razão que, você vê, é uma coisa que está... tem vários elementos da natureza que chegam nessa proporção, né? A gente chama de proporção áurea. Então, se você pegar, por exemplo, um caracol, né, plantas, etc., né? Então, é muito louco isso, né? E a razão áurea vem dessa coisa, que, né, você pega as duas coisas do passado. É sensacional isso, tá? Vocês vão ver isso mais tarde, tá? Então, aqui, ó, aqui tem várias outras formas aqui de equações de diferença. Então, por exemplo, ó, você tem aqui, como é que você calcula, por exemplo, o valor que você tem no investimento, né, que está lá rendendo no banco. Então, normalmente é alguma coisa assim, ó, o valor do investimento no mês, vamos botar aqui um valor aqui, vamos supor, um D, né, no mês N, vai ser o quê? Vai ser a taxa de juros, né, no mês N, né, no mês anterior, desculpe, no mês anterior, então vamos botar aqui juros, N menos 1, que multiplica o depósito, ou seja, o valor que você tinha no mês anterior, ou seja, a taxa de juros, vezes, até vou botar aqui, né? Se ela for fixa, vamos botar ela fixa para facilitar. Então, vamos botar aqui, 1 mais J. Por que 1 mais J? Porque J é a taxa de juros, né? 1 mais é porque você tinha o valor anterior, né? Certo? Vamos botar aqui, ó. Não, vamos botar assim. É o que você tinha no mês anterior, mais J vezes mais a taxa de juros do que você tinha no mês anterior, mais o quê? Mais, deixa eu botar aqui, ó, é o que você tem, montante, é o total, vou botar aqui, T de N, vai ser o depósito que você tinha no mês anterior, mais os juros sobre esse depósito, mais, né, o depósito no mês N. Você vai depositar também, se você quiser. Esse depósito do mês N pode ser zero. Se você não tiver dinheiro para botar nesse mês agora, você coloca nada. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é isso que você tem? Vamos supor que você tenha lá um dinheiro na sua poupança. Quanto é que você tem nesse mês? Você tem o que você tinha antes, no mês passado. Certo? Mais os juros sobre o mês passado. Mais o que você deposita agora. Concordam comigo?
o que você tinha no mês passado, mais os juros sobre o que você tinha no mês passado. Esse valor aqui, né? A gente gostaria que ele fosse maior, 20, né? Seria ótimo, né? Mas não é, né? Normalmente é um valor o quê? O banco dá isso aqui pra gente, né? Tô brincando, né? Bota um valor bem pequenininho, mas é o juro, certo? Isso se você tiver que receber, né? Se você tiver que pagar, né? Se você tiver que receber, você ganha isso aqui. Se tiver que pagar, é isso aqui, né? Não é isso? Porque ele bota, ele te dá 1%, 1% quando você tem dinheiro pra caramba, né? Mas normalmente te dá 0,5%, né? 0,4%, né? Mas isso se você tiver para receber. Se você tiver que ganhar, que pagar, ele te cobra às vezes 7, 8%, né? Ou seja, dá quase 0,10, assim por diante, tá? Então, o que você tinha, mais os juros, mais um depósito que você faz naquele mês. Então já é um DN, né? Já é um depósito naquele mês, né? No mês que você está, certo? Aí vai ter o valor total que tem na sua conta, tá? Por que o depósito naquele mês? Porque você pode depositar, é óbvio, né? Mas pode, então não tem. E outra coisa, esse depósito aqui, eu até podia colocar isso aqui como se fosse uma coisa que pode ser também uma retirada. Então você pode simplesmente, em vez de ser um depósito de 30 reais, 300 reais, pode ser uma retirada de 300 reais. Aí você fala, poxa, será que eu consigo modelar isso tudo aqui para encontrar quanto eu tenho no mês tal? Sim, tá? Você consegue fazer isso. É claro que aí você tem que definir qual é essa sequência, né, por exemplo. Essa sequência de depósitos. Vamos supor que você sempre deposita, né, no mês 100 reais. Tá ok? Então você tem como esse valor aqui, DDM, ele vai ser sempre 100, né? Então é uma sequência do tipo 100 vezes 1 elevado a n. Porque 1 elevado a n, qualquer que seja n, vai ser quanto? Vai ser 1. Então, essa é uma sequência que você pode ter para aqueles depósitos, por exemplo. Tá? Essa sequência, ela é muito interessante se você sempre depositar. Mas se você, por exemplo, faz uma retirada, né? Se fizer uma retirada, a coisa já complica, o problema fica outro, certo? Então a gente vai ver isso aqui, tá? Esse tipo de coisa, é óbvio que você pode fazer de uma maneira recursiva, mas como é que você vai analisar isso qualitativamente? Quando você faz recursivamente, você faz quantitativamente, o computador faz para você, certo? E se você não tem um computador? De repente você quer calcular 30 interações e não tem um computador, né? Será que dá para fazer isso na mão? Então a gente vai descobrir agora que com a transformada Z, né, que é uma técnica que existe para trabalhar com sistemas em tempo discreto, a gente consegue resolver esse problema. Tá? Não é por acaso que tem vários matemáticos, porque vocês concordam comigo que esse problema aqui, esse aqui então, está na cara, é um problema do mercado financeiro? Não é um problema do mercado financeiro? Né? Você saber quanto é que o cara vai ganhar, ou quanto vai perder, etc. Né? Essas coisas aqui, essas sequências aqui, elas podem ser substituídas pelo que o pessoal chama de séries temporais. Séries temporais, elas são em tempo discreto, é uma série de valores. São em tempo discreto. Então, por exemplo, o índice da Bolsa de Valores, do rendimento da Bolsa de Valores diário, é uma série. Hoje é 0,35, que ela rendeu mais 0,35, amanhã é menos 0,75, depois de amanhã é mais 2,35. Isso é uma série. Tem um comportamento, né? Então você consegue analisar essa série, né? Você pode ver tendências, você pode ver vários tipos de coisas em cima disso usando a matemática. Não por acaso, tem vários matemáticos que trabalham com esse tipo de teoria em cima do mercado financeiro. Tá? Alguns engenheiros também. Né? Por acaso, na minha turma tem 2 caras que assim que terminaram a graduação, eles foram trabalhar com isso, foram para o exterior, nunca mais voltaram. Né?
trabalham em grandes bancos lá fora. Agora nem sei deles, porque realmente não falo com eles. O último que eu tive contato já foi uns 5 anos atrás, continuava trabalhando num banco americano lá, né? E ganhando um valor estratosférico, porque isso dá realmente, uma das coisas que eles pagam bem, se o cara sabe fazer, tá? Dá para fazer outras coisas também. Tem um amigo meu também que começou a mexer com bolsa de valores, ele usando essa teoria e obviamente outras coisas, não é só isso que você vai usar, mas ele fez tipo um robô de investimentos. O que é um robô de investimentos? É justamente um programa de computador que usa coisas como essa aqui que eu estou falando, quer dizer, não cheguei lá, né? Mas que eu vou falar já já, né? Para poder analisar sequências. Ou seja, não é tempo contínuo, é tempo discreto. É tempo discreto mesmo. Os valores são fixos num determinado valor, né? No dia 1, no dia 2, no dia 3, é tempo discreto, tá? Mercado financeiro trabalha... Ah, mas a cada momento é diferente. Não é uma amostra, é um valor naquele momento, né? Você não consegue interpretar. Se fosse isso, você sabia quanto ia acontecer, o que ia acontecer depois de um determinado tempo, né? Você não sabe, né? Você não sabe, porque, por exemplo, você tem um valor aqui de uma ação às 1 da tarde, e aí tem o valor da ação às 2 da tarde, né? Às vezes acontece isso, o valor é o mesmo, só que 1h30 ela teve um valor enorme ali em cima. Você não sabe esse valor, porque não foi amostrado, né, o valor daquela ação 1h30. Mas podia ter sido amostrado? Sim, podia. Né? Como eu falo, né? Se você amostrar infinitas vezes, você transforma. Né? Não precisa nem ser infinitas vezes, você transforma um sistema de tempo contínuo em sistema de tempo discreto. Não precisa nem ser infinitas vezes, só pegar a maior frequência de sinal e dobrar. Lembram disso? Teorema da amostragem. Legal? Então é isso, tem vários valores. Eu peguei esse exemplo aqui, então são vários problemas de tempo discreto que ele coloca aqui, tá? Várias equações de diferença, etc. Isso que eu coloquei aqui, uma delas a gente vai usar, a gente vai resolver mais tarde usando a transformada Z. Qual? A sequência de Fibonacci, tá? Aí vocês vão ver como é que a gente consegue encontrar um valor para a sequência dependendo de N, né? Muito legal, tá ok? Dependendo de N. Vamos lá, o que é a transformada Z? Né? Então, como eu falei aqui, ela é uma transformada, né, que é aplicada a sistemas de tempo discreto, certo? Ela parece com a transformada de Laplace, tá? Porém, ela é para tempo discreto. Como assim ela parece com a transformada de Laplace? Primeiro porque a gente vai usar a transformada Z unilateral, certo? Unilateral, ela começa em zero. Ela poderia começar em menos infinito, mas a gente vai começar em zero. Por quê? Porque a maioria dos sistemas que a gente vai analisar são sistemas discretos causais, ou seja, eles só existem para ter maior do que zero, certo? Mas é parecido? Lembra, transformada de Laplace de f de t era o quê? Era integral de 0 menos até mais infinito, de f de t, e elevado a menos st, dt. Certo? Então, claro, se a gente vai trabalhar com, a gente chamava isso aqui de f grande de s, né? Ok? Se a gente vai trabalhar com tempo contínuo, já não vai ter mais aquela integral. Certo? Já não vai ter mais aquela integral. Vai ter o quê? Vai ter um somatório. Então, olha, fazer uma coisa parecida. Seria um somatório de n igual a 0 até mais infinito, né? Aqui o f de t vai ser um f de n. E eu poderia fazer uma coisa assim, ó. Um e elevado a menos sn, tá? Só mostrando como seria a transformada de Laplace, né? Mas em tempo discreto, digamos assim, certo? Seria parecido com uma coisa desse tipo aqui, tá? f de t elevado a menos st, f de n elevado a menos sn. Mas não é, né? Não é isso que acontece. Na transformada z, você tem um z elevado a menos n, né?
Se o z, né, se o e elevado a menos s fosse igual ao z, seria parecido, né? Pensa bem, seria igualzinho, né? Menos S5, tá? Mas não é. Quem é esse z? Z é um número complexo. Aliás, normalmente quando se usa a letra Z, a gente está se referindo a um número complexo, tá? Então, essa transformada, e ele tem algumas razões de ser assim. Por que não escolher o E elevado? Vocês vão ver mais tarde por quê. Mas a definição é dada por isso. Essa é a transformada Z. Ou seja, eu vou sair do tempo contínuo e vai dar um polinômio em Z. Como assim vai dar um polinômio em Z? Vamos supor que eu tenho uma sequência aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma sequência aqui. Exemplo. Sequência de Fibonacci, né? 1, né? Depois 2, né? Ou, se quiser colocar 0, né? 1, aí é 0, 1, 1, né? Depois 2, depois 3, depois 5, né? Depois 8, depois 13, etc. Aqui, por exemplo, seria os N's, né? Aqui, ó, N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2. Isso aqui são os N's. N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6, N igual a 7, assim por diante. Isso aqui são os N's. Né? Então, N igual a 0 é 0, N igual a 1 é 1, N igual a 2 é 1 também, N igual a 3 é 2, porque é sempre os dois anteriores, né? N igual a 4 vai ser 1 mais 2 vai dar 3 e assim por diante. Certo? Entenderam? E aí? O que vai acontecer? Você vai ter aqui, se bem que ele começa em 0, né? Deixa eu ver como é que ele coloca a sequência de Fibonacci, que ele começa em 1, né? Ele começa em 1. Então, deixa eu só colocar aqui em cima, para não definir diferente, para não dar zebra, né? Então, olha lá, 0, 1, é isso mesmo, não está certinho. Eu tinha colocado, o 0 era... É isso aí. O C de 0 vai ser C de menos 1. Vai ser 1, tá? Aqui é menos 2, aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, exatamente, tá? Então, é isso mesmo, tá? Menos 1, a sequência é essa, menos 1, 0, exatamente. Tá, a parte que começa é aqui mesmo, tá? Então, o C de 0, sequência é 1, 2, 3, 5, 8, 13, assim por diante. Aqui são os N's, né? Ok? Então, ó, aqui é o C de 0 é igual a 1, o C de 1 é igual a 2, o C de 2 é igual a 3, o C de 3 é igual a 5 e assim por diante. Certo? Por que eu estou escrevendo isso? Como é que seria transformada Z dessa sequência de Fibonacci aqui? De C de N. Seria o somatório de N igual a 0 até mais infinito, de C de N, que multiplica Z elevado a menos N. Quanto é que ia dar isso? Ia dar C de 0 vezes Z elevado a menos 0, mais C de 1 vezes Z elevado a menos 1, mais C de 2
vezes z elevado a menos 2, mais c de 3, z elevado a menos 3, mais assim por diante. Como é que a gente escreveria isso? Quanto é c de 0? É 1. Quanto é que é z elevado a 0? É 1 também. Então, quanto é que vai ser o primeiro valor aqui? Isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. O segundo valor, quanto é que é c de 1? É 2. Que multiplica z elevado a menos 1. Mais quem? Mais c de 2, que é 3, que multiplica quem? Z elevado a menos 2. Mais c de 3 é 5, z elevado a menos 3, e assim por diante. Ou seja, essa transformada z aqui da sequência de Fibonacci é uma sequência infinita, né, de z's. Concordam comigo? É uma sequência infinita de z's. Legal? Tá? Z menos 1 e assim por diante. Nem sempre isso acontece. Ou melhor, às vezes, mesmo isso acontecendo, você consegue transformar isso num polinômio em z's. Isso aqui já é um polinômio em z, só que é um polinômio infinito. Só que às vezes aparece um polinômio o quê? Finito. A gente vai ver isso mais tarde. Tá? Então, só estou mostrando que... mas, poxa, que complicado. Tem tudo uma razão de ser. Quando você faz isso, né, a gente vai ver aqui, se a gente definir dessa forma a transformada z, definindo do jeito que a gente fica... Por exemplo, por que o cara definiu a transformada de Laplace daquela forma? Porque mais à frente, se você definisse a transformada de Laplace unilateral daquela forma que foi definida, a gente viu que mais à frente, definindo daquela forma, a gente podia chegar em algumas propriedades que interessavam a gente. Exemplo, propriedade da derivada. Na transformada de Laplace, a propriedade da derivada diz o seguinte, que a derivada de uma função, da transformada da derivada, é a transformada normal vezes s. Se for segunda derivada, vezes s ao quadrado. Se for terceira derivada, vezes s ao cubo. E a integral? A integral é dividir por s. Certo? Se for integral dupla, dividir por s ao quadrado. E assim por diante. Tá? Então, o que ele está querendo aqui fazer? Quando na transformada de Laplace a gente definiu daquela forma, mais tarde a gente conseguiu uma propriedade que facilitou a nossa vida. Do jeito que eu defini aqui a transformada z, mais tarde a gente vai ver que vai ter uma propriedade que vai facilitar a nossa vida para trabalhar com as sequências. Está dando para entender o que eu estou falando? Então, agora a gente só está usando a definição, não estou aqui querendo colocar nada demais, estou só usando a definição. Então, a definição é essa. Essa é a unilateral. Né? O que vai acontecer? Então, a gente já viu, por exemplo, na sequência de Fibonacci, a gente viu que aparece o quê? Isso aqui vira o quê? Isso aqui vira um f de z. É uma função de z. E z, eu falei que é um número o quê? Um número complexo. Então, essa função é uma coisa que não está na linha. Como assim na linha? Na linha é quando é número real, né? Certo? Está na linha. Está ali. Qualquer número real está na linha. Vai de menos infinito até mais infinito. Pode ser qualquer número que esteja naquela linha. Mas se é número complexo, está no plano. Né? Então, f de z vai ser um número complexo. Escolhe um z qualquer. Né? Você pode escolher um z qualquer? Pode. Escolhe o z igual a 2 mais 3j. Aí vai ser 1 mais z mais 2 mais 3j elevado a menos 2, mais 2 mais 3j, assim por diante. Você pode escolher, certo? O que vai acontecer? Você vai ter um número que está no plano complexo, não está no plano, na linha, você não está no eixo real. Tá? E aí, na hora de fazer a transformada inversa de Laplace, era fácil? Não era. Por quê? Porque na hora que a gente fazia a transformada inversa de Laplace, a gente chegava num número que estava no plano, e aí você tinha que integrar naquele plano. É a mesma coisa que vai acontecer aqui com a transformada z inversa. É uma integração no plano, né? Aqui é um percurso fechado no plano complexo. Ou seja, a gente não vai fazer transformada inversa
usando a definição. Exatamente igual na transformada de Laplace. Na transformada de Laplace, em algum momento a gente fez a transformada inversa usando a definição? Não, a gente usava uma tabela. A única coisa que a gente pode fazer a transformada inversa usando a definição, que não é tão difícil assim, eu não estou dizendo que é fácil, mas não é tão difícil assim, é a transformada de Fourier. Se você for olhar a integral, é uma integral que dá para fazer, uma integral de E elevada a mais J ômega T de ômega. Certo? É uma integral que dá para fazer. Tá? Não é impossível fazer. Ok? Então, pode até fazer. Né? Não é que essas aqui sejam impossíveis, mas é que são muito trabalhosas. Certo? Na transformada de Fourier ainda dá para fazer. Essas aqui não vai dar para fazer. Ou seja, a gente vai sempre trabalhar como? Vai trabalhar com tabelas. Ok? Vai trabalhar com tabelas. Certo? Então, está definido aqui a nossa transformada Z. E também, essa aqui, ó, vou escrever aqui, é importante escrever que ela é unilateral. Tá? Que é a que interessa para a gente, porque as sequências, normalmente, são sequências que começam, né? Você vê, mesmo a sequência de Fibonacci, ela começa em n igual a 0, aqui ele coloca o valor lá, menos 1, menos 2, só para você dar um startup na sequência, para ela começar, certo? Então, para pegar os dois valores anteriores. Mas ela, na realidade, ela começa em n igual a 0. n igual a 0, ela vale 1, né? N igual a 1, ela vale 1 mais 0 é 1, n igual a 2, ela vale 1 mais 1 é 2, n igual a 3, assim por diante. Certo? Ela vai pegando os dois anteriores, certo? E somando. Tá ok? Tranquilos? Certo? Então tá. O que a gente vai ver agora? Bom, o que eu vou fazer agora é, antes de mostrar, né? Então, deixa eu fazer eu até antes de fazer as propriedades, vamos calcular a transformada Z de uma sequência. Pô, dá para fazer isso, Abel? Claro, vou usar a definição e vou calcular. Tá? Antes de usar as propriedades, tá? Tem várias propriedades que facilitam a minha vida. Por exemplo, em sistemas de tempo discreto, a gente também tem convolução. A gente viu isso. Lembra que a convolução a gente fazia um somatório, a integral lá do x de t, x de tal, h de tal menos t menos tal, de tal. Não é isso? Não é isso? A gente também tinha a convolução discreta. Aliás, o exemplo que a gente deu de convolução antes de chegar na integral era a convolução discreta. Se vocês pegarem lá no primeiro bimestre, lá, né, no início do ano, certo? Então, uma das coisas que a transformada Z faz, lembra que uma das coisas que a transformada de Laplace faz, é transformar a convolução numa multiplicação? Não é isso? Na transformada Z vai acontecer a mesma coisa. Mas não é agora ainda que eu vou fazer isso, não. Vamos pegar, por exemplo, ó, uma sequência qualquer. Vou pegar uma sequência bem simples. Vou pegar a sequência geométrica, tá? Vou escrever aqui. Não quero botar lá embaixo, não. Antes de falar das propriedades. Vamos pegar uma sequência qualquer. Então, a sequência geométrica é a sequência que eu vou dizer que é assim. Ó. Vou escrever assim. Ó. Pode ser. F de n é igual a 2 elevado a n para n maior ou igual a 0. Tá? E ela vale 0 para n menor do que 0. Tá? É uma sequência que só existe, né, para n's positivos. A gente vai ver isso, que na maioria das vezes a gente vai trabalhar com isso, porque os sistemas que a gente vai trabalhar são sistemas causais, em tempo discreto, mas causais. Né? Então, a gente usa, por isso que a gente usa a unilateral. Né? Notem que nesse caso aqui, mesmo que eu fosse usar a transformada Z normal, que é de menos infinito a mais infinito, não ia ter diferença nenhuma. Por que não ia ter diferença nenhuma? Porque ele tem valores 0 para n menor do que 0. Como é que você transforma uma sequência que ela tem valores negativos, digamos assim, ela existe no n negativo, numa sequência causal? Simples, é só multiplicar ela pelo U de n. Quem é U de n? U de n é essa sequência aqui, ó.
onde ela vale 1 para todos os n's positivos e ela vale 0 para todos os n's negativos. Se você multiplicar qualquer sequência por U de n, quem é o U de n? É o degrau unitário discreto. O degrau unitário contínuo é o U de t. Quando a gente trabalha com tempo discreto, duas coisas mudam. No tempo contínuo você usa t e parênteses. No tempo discreto você usa n e colchetes. Certo? Tá? Ah, o livro usa, tem livro aí que usa parênteses. Tudo bem. Né? A máquina de escrever dele não tinha colchete. Tá ok? Legal? Ah, tem livro aí que não usa N, usa K. Perfeito. K também é aceitável. Tá ok? K também é aceitável. Porque a gente normalmente usa N mesmo. Mas K, N, M são valores que se utilizam, são de variáveis que normalmente são variáveis discretas. Certo? Vamos calcular a transformada Z de f de n. Quem é? Somatório de n igual a 0 até mais infinito de quem? De f de n, z elevado a menos n. Certo? Não é isso? Por definição. Certo? Ok. Mas quem é f de n? Somatório de n igual a 0 até mais infinito. Quem é f de n? É 2 elevado a n. Concorda que é 2 elevado a n? Não é isso? Para cada n é 2 elevado a n. Né? E quem mais? Multiplica o que? Z elevado a menos n. Certo? Legal. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é assim, eu vou escrever. É 2 elevado a 0. Desculpa aí. É 2 elevado a 0 vezes z elevado a menos 0. Mais 2 elevado a 1 vezes z elevado a menos 1. Mais 2 elevado ao quadrado vezes z elevado a menos 2. Todo mundo acompanhando? Mais 2 elevado ao cubo, z elevado a menos 3. Mais. E vai embora. Vou escrever diferente. Z elevado a menos... Isso aqui, eu posso escrever assim, ó. 2 sobre z elevado a 0. Posso, não posso? Posso escrever agora isso aqui como sendo que 2 sobre z elevado a 1. Não é? Posso escrever o que mais? 2 sobre z elevado a 2. Mais, né? Não posso escrever assim? Dois sobre z elevado, né, a 3. E mais embora, vai embora. Concordam comigo? Ok? Essa é a soma aí da minha transformada. A minha transformada Z é isso. Ah, isso é um polinômio infinito. Tá, um polinômio infinito. Mas vocês concordam que isso é uma soma também, não é? Não é uma soma? Tá. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou chamar isso aqui, ó, S de K, como sendo essa soma aqui, ó. 2 sobre Z elevado a 0 mais 2 sobre z elevado a 1 mais 2 sobre z elevado a k menos 1 mais 2 sobre z elevado a k. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Né? Quem é transformada Z da sequência, daquela sequência f de n lá? Vai ser limite, quando k tende a infinito, de S de k. Concorda comigo?
É o limite quando k tender a infinito de S de k. Porque S de k é finito. Concordam que S de k é finito? Concordam que S de k é finito? É, não é? É ou não é finito? É, pô. Vai até o valor k, pô. Certo? Só vai até o valor k. Ok? Se continuar, ainda tem infinito, aí não é mais o f de n. É o limite quando S de k, quando k tende a infinito. Certo? Ok. Por que você está fazendo isso? Isso aqui é uma coisa que vocês devem ter visto lá no ensino médio. Faz o seguinte agora, ó. Multiplica o S de k por 2 sobre z. Estou pegando esse cara aqui. Estou multiplicando por 2 sobre z. Quanto é que vai ficar? Vai ficar 2 sobre z elevado a 1, mais 2 sobre z elevado a 2, mais 2 sobre z elevado a k, mais 2 sobre z elevado a k mais 1. Não é isso? Se eu multiplicar por 2 sobre z não vai dar isso? Olha isso aqui. Agora olha isso aqui. Não é multiplicar esse cara por 2, não é multiplicar os dois lados por 2 sobre z? Certo ou errado? Certo. Ok? Agora diminui o de baixo. No de baixo tira o de cima. Vai ficar assim, ó. Ou melhor, desculpa, o de cima menos o de baixo, é isso? É. Vai dar assim, 1 menos 2 sobre z, que multiplica SK, é igual a quanto? Vai dar 2 sobre z elevado a 0, menos 2 sobre z elevado a k mais 1. Não é isso? Não é isso que vai dar? Apple. Né? Ok? Concorda comigo? Olha só. Esse menos esse, então vai dar 1 que multiplica S mais SK, menos 2 sobre z que multiplica SK. Esse menos esse, né? Faz a diferença aqui, ó. Esse menos esse corta com esse corta com esse, vai cortando todo mundo. Só fica esse cara e esse cara. Não corta todo mundo? Não é? Legal. Então eu posso escrever o seguinte, que SK é igual a... Quanto é 2 sobre z elevado a 0, hein? Quanto é 2 sobre z elevado a 0? Hein? Fala com vontade. Já falaram aí, fala. 1. Qualquer coisa elevada a 0 é 1, galera. Só o 0, não é? Né? Então é 1. Menos quanto? Menos 2 sobre z elevado a k mais 1. Sobre quanto? Sobre 1 menos 2 sobre z. Vocês concordam que esse k você pode escrever dessa forma? Pode. Não é? Mas quem é f de z? É o limite quando k tende a infinito de quem? De S de k. Mas é o que isso aqui? É limite quando k tende a infinito de quem? De 1 menos 2. 1 menos 2 sobre z elevado a k mais 1 sobre 1 menos 2 sobre z.
Não é? Tá. E aí? E aí é o seguinte, galera, olha só. Eu não posso falar nada disso aqui. Eu não sei quanto vale 2 sobre Z. Z é um número qualquer. Certo? Z é um número qualquer. Porém, se eu quiser que isso exista, por exemplo, se 2 sobre Z for um número tipo 3, isso não tem limite. Você vai ser 1 menos 3 elevado a infinito. Você não sabe quanto vai dar um infinito, certo? Dividido por um valor finito, certo? Ok? Legal? Porém, se 2 sobre Z for menor do que 1, se 2 sobre Z for menor do que 1, eu não sei quanto vale Z, mas se 2 sobre Z for menor do que 1, o que vai acontecer? O que vai acontecer com esse cara aqui? O que acontece com 2 sobre Z elevado a K mais 1 quando K tende a infinito? Isso aqui tende a 0. Certo? Um número menor do que 1, quando você eleva ao infinito, tende a 0. Só colocar aí, ó. Bota, que isso, Abel? Bota 0,99. 0,99, 4 e 1 vai ficar, vai fazendo aí. Né? Rapidinho tende a infinito. Né? Vai fazendo aí, para vocês verem. Né? Rapidinho tende a infinito. Impressionante como é que tende a infinito, mesmo sendo um 0,99. Tá? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, o f de z vai ser quanto? Vai ser 1 sobre 1 menos 2 sobre z. Notem, deu um polinômio, ou se você multiplicar por z em cima e embaixo, se você multiplicar por z em cima e embaixo, dá quanto? Dá z sobre z menos 2. Concordam? Dá z sobre z menos 2? Então dá um polinômio. Dá um polinômio? Dá um polinômio. Tá? Dá um polinômio. Só que é um polinômio racional, digamos assim, com um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Deu. Essa é a transformada z dessa sequência 2 elevado a n. Na verdade, a gente considera essa transformada z, ela vale z sobre z menos 2, se a gente, quando os z's, ou seja, são menores do que, maiores do que 2, digamos assim, né? Na verdade, por quê? Porque o 2 sobre z tem que ser menor do que 1, então tem que ser o z o quê? Isso aqui se transforma em quê? Z maior do que 2, concordam comigo? Para todos os z's maiores do que 2, para todos os z's maiores do que 2, a transformada z existe e vale z sobre z menos 2. Tá? Para z igual a 2, ela fica, você não converge, digamos assim, né? E para z menor do que 2, ele não converge mesmo. Não existe transformada z que a gente fala, né? Então, a transformada z da sequência 2 elevado a n, ela existe se você escolher os z's específicos. Pessoal, é a mesma coisa que acontecia lá. Lembra que tinha região de convergência na transformada de Laplace? E que a gente meio que não ligava para isso? Na transformada z, também tem região de convergência, né, para ela existir, né? Então, a gente não ligava para isso, também não vai ligar aqui na transformada z, a gente vai supor que ela existe. Mas tem os valores de z para quais ela existe. Aqui eu até coloquei assim, z maior do que 2, mas aí parece que eu estou falando do z, um número qualquer, né? Z é um número o quê? Número complexo. Então a gente, na verdade, não coloca z maior do que 2, a gente coloca módulo de z, né, que é o valor de um número complexo, né, tem que ser o quê? Tem que ser maior do que 2, que aí fica mais certo. Tá ok? Então, se a gente fosse colocar isso, né, no plano complexo, onde você tem valores imaginários e valores reais, você pegaria um círculo de raio 2, aqui é 2J,
aqui é menos 2J, aqui é menos 2, e tudo que tiver, todos os Z's que estiverem fora desse círculo, né? Aqui ali é o plano complexo, os Z's estão ali, pode ser qualquer um daquele plano. Todos os Z's que estiverem fora daquele círculo, a transformada Z vão permitir que a transformada Z de 2 elevado a n exista. Tá? Era que nem a gente tinha lá transformado de Laplace. Lembra aqui? A parte real, né? 1 sobre S mais A, lembra que a gente fez? Existe desde que a parte real de S seja maior do que A. Né? Então é exatamente igual. Tem que ficar lembrando disso? Não, não precisa lembrar disso. A gente não vai, como em Laplace, a gente não lembrava, aqui também não tem que lembrar. E também, para não ter ambiguidade, a gente só vai trabalhar com transformada Z unilateral. Então não tem que se preocupar na hora de fazer a transformada Z inversa usando a tabela. Certo? Eu acabei de fazer uma transformada Z, né? Deu trabalho? Eu diria que não. Na verdade, era só usar aquela soma que vocês aprenderam lá no ensino médio. Tá? Mas, obviamente, eu não quero ficar fazendo transformada Z dessa forma. Né? Deve ter uma maneira mais simples de fazer transformada Z. Quais são as maneiras mais simples de fazer transformada Z? Na verdade, você vai usar as transformadas Z de algumas sequências e vai usar propriedades. Né? Então, por exemplo, a transformada Z a gente vai ver que qualquer que seja a sequência A elevado a N, né? A transformada Z é Z sobre Z menos A. Tá? Isso a gente vai ver mais tarde. Tá? Mas a gente vê isso usando propriedades. Certo? Ou seja, a gente não fica calculando toda hora. Pode calcular? Pode, mas aí vou logo avisando. Para vocês calcularem transformada Z, vocês têm que usar essas técnicas aqui que eu acabei de usar. Usar somatórios, etc. E isso não é tão interessante. Então a gente faz o quê? A gente calcula a transformada Z, por exemplo, da sequência A elevado a N. Aí se tivesse uma outra sequência, por exemplo, A elevado a N é uma sequência, né? A gente faz para ela, certo? Aí vamos supor que a gente queira uma que seja diferente, tipo, vamos supor que seja a sequência N. Como assim a sequência N? Essa aqui, ó. Para N igual a 0 vale 0, para N igual a 1 vale 1, para N igual a 2 vale 2, para N igual a 3 vale 3, e assim por diante, tá? E aí, você teria trabalho para fazer a transformada Z disso. Só que, a gente vai ver o quê? A gente pode usar uma propriedade. Na verdade, essa sequência aqui, N, que eu acabei de colocar, que é f de N é igual a N, ela pode ser escrita assim também, ó, f de N é igual a N vezes 1 elevado a N, concordam comigo? Não posso escrever assim? Posso. Concordam que N é a mesma coisa que N vezes 1 elevado a N? Para cada N, você vai ter N vezes 1 elevado a 1, N vezes 2 N vezes 1 elevado a 2, ou seja, 2 vezes 1, 1 elevado a N não muda nada. Qual é a transformada de 1 elevado a N? É Z sobre Z menos 1. Por quê? Porque a transformada de A elevado a N é Z sobre Z menos A. A gente vai aprender isso, não se preocupem agora. Ainda não. Na verdade, como é que mostra isso? Viram a demonstração que eu fiz aqui para o 2? Substitui por A, vai dar a mesma coisa. Vai dar 1 sobre Z, 1 menos A sobre Z. Tá? Que é a mesma coisa que Z sobre Z menos A. Tá? Só para substituir aqui, ó. Tudo que tem 2 aqui, coloca a letra A, vai dar certo. Tá? Só que aí o que vai acontecer? Não vai ser módulo de Z maior do que 2, vai ser módulo de Z maior do que A. Ok? Para convergir, para existir aquela transformada. Então, aí você fala, pô, então como é que eu faço isso? Aí você vai aprender qual é a transformada das sequências, A elevado a N. Aí você usa 1 elevado a N.
N é N vezes 1 elevado a N. Aí você vai ver que multiplicar por N é fazer uma derivada na transformada Z. Então aí você não tem que fazer a transformada, você vai usar uma propriedade. Multiplicar por N novamente é uma outra propriedade. Então, lembra que lá em Laplace a gente fazia mais ou menos isso? Em Fourier também, vai fazer isso direto. Tá? Vai usar a propriedade, não precisa ficar calculando usando. Dá para calcular? Dá. Também dá, galera. Também dá. Tá? Também dá. Só que dá mais trabalho. Certo? Vocês vão ter que pensar mais um pouquinho. E nem sempre é simples isso para vocês. Tá? Ok? Então a gente vai fazer isso. A gente vai usar. Vai primeiro ensinar as propriedades para depois aplicar. Aí vai fazer uma transformada Z só. Tem outras transformadas Z que são mais... Qual é a transformada Z mais fácil? Vocês lembram qual é a transformada de Laplace mais fácil que tem? Fourier também. Qual é? Lembra qual é? Qual é a transformada de Laplace e de Fourier mais fácil que tem? Do impulso unitário. Não é do degrau unitário, não. O degrau unitário é difícil. O degrau unitário é difícil. Concorda que o degrau unitário é difícil? Desculpe, o degrau unitário contínuo, né? O discreto aqui não é nem difícil. O degrau unitário discreto é 1 elevado a n. Concorda que é 1 elevado a n? Quando n igual a 0, dá 1. Quando n igual a 1, dá 1. Quando n igual a 2, dá 1. Quando n igual a 3, dá 1. Ah, uma sequência 1 elevado a n. É uma sequência 1 elevado a n. Esse é o degrau unitário o quê? Discreto. Certo? E o impulso unitário discreto? Quem é o delta de 0? Na verdade, o delta de n. Ele é 1 quando n igual a 0. E ele é 0 quando n diferente de 0. O degrau, o impulso unitário discreto é muito mais fácil que o impulso unitário o quê? Contínuo. O impulso unitário contínuo é 0 para t diferente de 0. Porém, ele não vale 1 para t igual a 0. Ele vale quanto? Ele vale infinito para t igual a 0. Mas a integral de menos infinito até mais infinito do delta de t dt vai dar 1. Certo? Ok? Ou a integral de 0 menos até 0 mais. Certo? Ok? Tá? Então, qual era a transformada de Laplace mais fácil? Do impulso unitário. Era 1. Qual era a transformada de Fourier mais fácil? Do impulso unitário. Era 1. Não era isso? Não era isso? Então, aqui também, qual é a transformada Z mais fácil? Do impulso unitário, discreto. Por quê? Não é somatório de n igual a 0 até mais infinito de delta n, z elevado a menos n? Não é isso? Você vai pegar um valor. Qual é o valor que você vai pegar? 1 vezes quanto? Z elevado a menos 0. Que vai dar quanto? 1. 1 vezes Z, que é um número qualquer elevado a 0. Menos 0 é 0, né, galera? É 1 vezes 1. Dá 1. Ou seja, a transformada Z do impulso unitário discreto é 1. A transformada de Laplace do impulso unitário contínuo é 1. E a transformada de Fourier do impulso unitário contínuo também é 1. Tudo é 1. Certo? Aqui a mais fácil que tem é essa. Certo? Ok? A gente pode também escrever, né, que o degrau, né, que o degrau unitário discreto, né, podia ser assim, pode escrever assim, ó, delta de n mais, é claro que você não vai fazer isso, delta de n menos 1 mais delta de n menos 2 mais, concordam comigo? Ele vai fazer isso várias vezes, não é isso? Porque aí ele pega, ele é
ele vale 1 em 0, vale 1 em 1. Degrau unitário, não é impulso unitário. U de N. Certo? Também pode escrever assim, só que é muito pior de escrever dessa forma. Por que é muito pior de escrever dessa forma? Porque dessa forma aqui, você tem que escrever uma soma infinita. Qual é a melhor forma de escrever? É assim, ó. U de N é igual a 1 elevado a N. Para N maior ou igual a 0. E 0 para N menor do que 0. Essa é a maneira mais fácil. Certo? Não tem que fazer uma soma infinita. Legal? Ok? Tá. Propriedade na aula que vem. Sexta-feira é isso, né? A gente vai começar a falar das propriedades. Aí a gente vai dar várias propriedades. E aí depois vai ter as aplicações. Qual é a primeira aplicação que eu vou fazer? A primeira aplicação que eu vou fazer é encontrar a sequência C de N igual a C de N menos 1 mais C de N menos 2. Ou seja, eu vou encontrar um termo geral para a sequência de Fibonacci. Tá ok? Vocês vão ver. Funciona direitinho. Tá legal? Bacana pra caramba isso. Tá? Mas poderia fazer outras. Tem outra também que tem um problema, inclusive, que é o que eu falo. O livro nem sempre está certo, né? Tem um livro de circuitos, de sinais. Ele manda encontrar um valor para a sequência que é o valor de um depósito no banco, numa sequência em que você faz o seguinte: você deposita todo mês R$100 e a cada 6 meses você tira R$200, né? E esse é o padrão da sua conta. Ele quer saber, ele fala, a taxa de juros é fixa de 10%. Quanto eu vou ter no mês 530? Sem computador vocês vão ter um problema sério para fazer isso, né? Mas com a transformada Z não. Vocês conseguem descobrir direitinho quanto é que... Tá? É bem interessante. Tá? Antes da prova, eu ainda vou fazer... A prova é dia 1 de novembro, certo? Então a gente tem ainda aí umas 2 semanas aí. Então antes da prova eu vou fazer uma aula de exercício para a gente dar uma treinada em transformada de Fourier também, certo? Mas não vou ficar fazendo até a prova não, porque a nossa prova ainda demora, etc. Tá legal? E aí vou fazer antes da prova para a gente relembrar, tá ok? Semana anterior. Tá legal? Fica tranquilo, vou passar isso. Tá, de Fourier já. Tá legal? Beleza. Ok, pessoal.